Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. E continuando com o livro Boa Nova, hoje nós teremos o capítulo 6, Fidelidade a Deus, com a nossa querida amiga Eliana Melo. Antes de começarmos, vamos harmonizar com a oração de São Francisco de Assis, que tem tudo a ver com o bate-papo de hoje. Nossa amiga já chegou, muito bem-vinda. Boa noite, Lica. Vamos à nossa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente. Então vamos aos avisos da noite, para depois iniciarmos, ok? Bem-vinda, Débora. Bem-vinda também o Centro Espírita MAE. Bem-vindo. Como está o funcionamento da nossa casa? Nós temos as nossas lives, as nossas palestras online aqui, todas as quintas-feiras no Instagram, às 18h30, e todos os domingos, lá no Facebook, às 19 horas. As palestras do Facebook estão sendo transmitidas no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Visitem www.youtube.com.br/Porto da Paz. Visitem, curtam, se inscrevam, compartilhem. Quando assistirem a palestra, não se esqueça de curtir, tá? E no próximo domingo, nós teremos a nossa amiga, Margarete Ferreira, que vai falar sobre a busca do melhor. Próximo domingo. Além das palestras, nós temos o nosso atendimento fraterno, que é pelo telefone, às terças e quintas, das 15 às 17 horas, e também presencialmente, mas sempre agendando, tá? Presencialmente nas quartas-feiras, mas sempre agendando pelo direct ou pelo telefone. Manda uma mensagem aqui no direct ou lá no Facebook, que nós agendamos o seu atendimento, tá bom? Além disso, nós temos a livraria todas as terças-feiras com a nossa amiga Azanza, às 10 horas, das 10 às 11. Eliana também, nossa palestrante da noite, está toda quarta-feira à tarde lá também, com a livraria. E temos também o brechó da Paz, também terça-feira, das 9 às 11. E o sopão sempre, né? Toda sexta-feira à tarde. O Porto da Paz aceita qualquer tipo de doação, alimentos para o sopão, utensílios para bebês, para as grávidas, roupas para o bazar, segunda, terça, quarta e sexta, das 9 às 16 horas. Então vamos convidar a nossa querida, nossa amiga querida, mandando um convite aqui para ela. E hoje mais um capítulo do livro Boa Nova. Oi, oi. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bom? Quer descer um pouquinho sua câmera? É isso, quer dizer, dar uma enquadradinha. Ficou bom Você agora? já ficou ótimo. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é sempre um prazer, uma alegria. E enquanto você falava, eu estava vendo aqui tanta gente bacana, conhecida, e todo mundo mandando coraçãozinho e beijinho. Acolho tudo com muita alegria. É muito gostoso, né? É gostoso. Então, meu bem, como você costuma usar meu bem. É. Meu bem, você quer se apresentar? Então, esse estudo da noite até me deixou um pouquinho ousada nessa. Ei, Gil, saudade também. Agora, no início, a gente consegue responder, né? Depois, não. Responder depois. Nem eu consigo. Então, sintam-se todos beijados e retribuídos com carinho. Eu sou Eliana, trabalhadora feliz e satisfeita pela causa espírita, do Centro Espírita Porto da Paz. E hoje, inspirada pelo tema, eu vou ousar dizer
que estou no esforço de ser fiel a Deus, nesse momento da minha vida, como educadora e como escritora. E isso me deixou uma felicidade, ainda que possa ser um exercício de humildade, né? Eu disse menos, 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 mas é muito prazeroso poder reconhecer que um pouquinho que seja, a gente já está nesse esforço de caminhar no bem e de ser de fato fiel. Então, Eliana, sou essa aí. Perfeito. Que vale a vontade, né? E o esforço. Com Isso certeza. a gente tem, né? É, é. Isso tá sobrando, graças a Deus. Meu bem, você poderia fazer a prece final e eu faço a inicial? Pode ser assim? Pode, perfeito. Então, oremos. Vamos orar. Quem assim desejar, feche os olhos. Vamos agradecer sempre, sempre ao nosso Pai querido, que nos governa, nos dirige, que nos ama desde a criação do planeta Terra. Obrigada, querido Pai, de infinita bondade e misericórdia. Obrigada por tudo, por estarmos aqui na Terra, ter o nosso Mestre Jesus, que nos dirige, que é responsável pelo nosso planeta, pelos ensinamentos do nosso Mestre. Que a equipe espiritual do Mestre Jesus se faça presente hoje, envolvendo a nossa querida amiga Eliana com mais luzes, com muito amor, orientando ela, auxiliando na mensagem da noite de hoje. E que os amigos também possam nos auxiliar após a palestra, nas nossas reflexões, que possamos voltar para dentro e sentir as suas palavras, as palavras que a Eliana vai lançar nessa noite, onde toca no nosso coração, na nossa vida, que possamos refletir e pensar, né, se estamos nos esforçando para sermos submissos a Deus, para atender à vontade do Pai, para sermos fiel a Ele. Fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Tá me ouvindo bem, Laí? Tô. Quer que eu faça uma recapitulação? Eu adoro essa palavra. Pode fazer. É bom porque como a gente está fazendo seguidinho, né? E como trata-se de um livro que tem uma narrativa também sequencial, é bom recapitular. Então vamos lá. Estamos no ano, quer dizer, estamos, não sei, né? No ano 30, Jesus foi com João Batista para o deserto e passou um período lá. Saiu do deserto, foi para Jerusalém, no templo, né? Encontrou com Hanã. Hanã fez alguns questionamentos para ele. Ele conversou um pouco, não deu muita importância, né? E seguiu adiante atrás dos apóstolos. Tudo, gente, apernada, viu? Não tinha avião, não tinha carro, tudo no pé, na base do pé. Aí Jesus foi caminhando por várias cidades Eu até quero chegar em Cafarnaum. Thiago de Compostela para reviver um pouquinho disso aí a pé. E aí ele vai para Cafarnaum, encontra Pedro e André, convida Pedro e André. Eles claramente aceitam. Depois ele passa na coleteria dos impostos e convida Levi. No dia seguinte, Jesus convida Mateus e João, os filhos de Zebedeu e Salomé, né, como nós vimos na penúltima live, e também eles aceitam o convite. No outro dia, Jesus faz as suas primeiras pregações, se hospeda na casa de Pedro, e no dia seguinte ele tem uma reunião com os apóstolos e tece várias recomendações de como eles devem proceder, né? Falando que as discussões não percam tempo com discussões desnecessárias, que levem a palavra para aqueles que querem, os enfermos, como ele fala, que não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, aqueles que estão precisando da palavra. Que se forem na casa e não forem bem recebidos, não se contaminem com isso, que sigam adiante. Fala também que será difícil, eles serão sacrificados, serão entregues, né? E que, apesar de tudo, e em todo momento do sofrimento, sempre, sempre Deus estará com eles. Mas que será muito difícil, né? E que eles serão sacrificados. E aí, agora, como é que os apóstolos reagem a essas recomendações de Jesus? É o que nós vamos ver hoje com a Eliana. Pronto, a palavra é sua. Muito bem.
Então, a gente está diante de uma narrativa importante, né? Porque a gente se vê nesse momento, pelo olhar e pelo conhecimento e pesquisa de Humberto de Campos, nos bastidores do Evangelho. Aquela história que não veio a lume, mas que a doutrina espírita nos permite conhecer. E que esclarece muito, porque a gente vê aqui um Jesus um tanto diferente, não na essência, mas naquilo do que o Evangelho traduz, né? A gente vê, por exemplo, eu estive tendo acesso a um trabalho da própria FEB que diz quantas vezes, em quase todos os capítulos, a gente tem o sorriso de Jesus aqui. E por vezes no Evangelho a gente tem um Jesus mais sério, apesar de amoroso, porém mais sério. E aqui o livro Boa Nova nos mostra essa outra faceta. Aqui mesmo nesse capítulo tem algumas vezes Jesus sorriu e o sorriso de Jesus. O que é ainda mais reconfortante, porque a gente se tem um ser espiritual desse quilate, luminoso desse quilate, e que ainda nos sorri, ó que boa nova também é essa, né? Eu vou começar pelo final, Laí, porque é para a gente ter logo um gosto dessa realidade aqui. Olha, aqui já tem. Jesus continuou a sorrir. Depois do ensinamento da noite, depois de ouvir os apóstolos, depois de reconfortá-los, Humberto de Campos faz esse fecho e que eu quero começar por ele. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Porque ali a gente tem quem negou, quem entregou, quem correu, mas nesse momento aqui, inspirados e embevecidos pelo poder magnético do Cristo, eles juraram ser fiéis à causa. Mas é por isso que Humberto de Campos descreve assim: Jesus continuou a sorrir, compassivo que era, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum. Ou seja, Jesus sabia que ele se doava e que os apóstolos se transformavam. Apesar de que ainda no futuro iriam vacilar, mas eles estavam prontos para a obra. Assim como nós, né? A gente atua um dia, serve muito bem, no dia seguinte a gente vacila, porque estamos ainda no caminho do preparo, né? No caminho da perfeição, ou seja, no aperfeiçoamento. Aquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Essa parte me emociona. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis. Pedro, na sua crucificação, pediu que fosse posto de ponta cabeça, porque não era digno de ser crucificado como o mestre. Uma grande prova de fidelidade e de compreensão naquele momento. O mesmo Pedro que disse que não conhecia Jesus. O mesmo Pedro que respondeu por 3 vezes quando Jesus perguntou: você me ama, Pedro? Tu me amas, tu me amas. Ele disse que sim, depois de ter negado que o conhecia. Então, é por isso que Jesus sorri compassivo, porque ele sabe do que estava por vir, mas ele sabe que ao final de tudo, olha que lindo aqui, diante de todas as vicissitudes da vida e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Isso é lindíssimo, né? E a nós aqui agora nos é dada também essa oportunidade de conhecer os caminhos de sermos fiéis a Deus, de sermos inspirados pelo Evangelho do Cristo, banhados por essa narrativa maravilhosa de Humberto de Campos e com o campo de trabalho aberto. Então, assim, não precisamos e não podemos negar mais essa oportunidade. Não tem mais cabimento que tenhamos o Evangelho há 2000 anos nas mãos e ainda hoje atrasemos o início do serviço. Então, é por isso que no início eu disse, eu ouso me apresentar hoje, porque eu me dei conta de que eu já consegui levar a inspiração cristã para o meu trabalho, tanto no meu trabalho mesmo, que me permite o sustento material,
quanto no trabalho que fazemos na Casa Espírita. Então, isso me deu muita alegria no estudo desse capítulo. E eu espero que a gente consiga hoje também inspirar quem assistir, porque todo mundo, ninguém precisa fazer uma grande obra. A gente pode servir a Deus na obra da criação, nos trabalhos do dia a dia, nas coisas do dia a dia, no bom dia a quem abre a porta para a gente, no primeiro ambiente que a gente entre, né? Naquela pessoa que nos vende a máscara descartável. Então, a gentileza no trato já é um serviço à obra. Laí, eu adoro quando a gente troca ideia, tá? Então, fique à vontade para a gente ir se interrompendo e se falando. Então, vamos lá. Depois de começar pelo final, porque eu acho que é de uma emoção ímpar, né? Jesus se encontrava aí nesse momento de burburinho mesmo entre os apóstolos, né? Eles estavam receosos, eles estavam ansiosos, preocupados, se questionando como assim? Como servir a Deus e seguir um mestre tão amoroso traria dificuldade, esforço e sacrifícios nunca antes vistos, né? Então, como assim aquilo? Porque o nome Boa Nova indicava uma novidade boa. Então, como que isso traz sacrifício, dificuldade, sofrimento? O que é isso, né? E Jesus, então, não foi um dia nem dois, né? Ele percebeu aquele burburinho, os relatos chegavam a ele, as inconformidades chegavam a ele, mas ele, como bom gestor de pessoas, esperou o melhor momento, esperou o melhor dia em que todos estivessem reunidos, porque às vezes 2 ou 3 não estavam. Então, ele esperou aquele melhor momento, numa noite especial, porque hoje também nós sentimos, né? Quando a gente quer ter uma conversa com alguém amado, a gente não espera o melhor momento. Assim fez Jesus. Então, numa noite especial, que Humberto de Campos descreve com maestria, a gente se sente naquela noite com a descrição do ambiente, tanto o ambiente físico como o ambiente astral. Ele consegue transferir isso em palavras. É uma obra que ninguém pode deixar de ler. É importante que a gente leia de fato. Então, diante desse burburinho, Jesus reuniu os apóstolos e começou fazendo também o que um bom gestor deve fazer, ouvindo. Então ele disse: o que é? Que confusão é essa aí que vocês estão querendo pôr para fora, né? Que situação aconteceu? O que vocês estão sentindo? E isso permitiu que eles começassem a travar uma conversa íntima, de coração para coração. Isso facilitaria também a atuação de Jesus após ouvir os relatos. E o questionamento dos apóstolos era exatamente esse. Mas como assim, Jesus? Como que te seguir e servir na obra do Pai, a construção do reino de Deus na terra, como isso traria ainda maior dificuldade? A gente estava achando que era uma festa. A gente estava achando que era uma alegria isso tudo, né? Então, Jesus, que em todos os momentos evangelizava, que não perdia a oportunidade de educar, de ensinar, de demonstrar, mostrando, inclusive, nesse capítulo ele faz mais uma vez com maestria, que as pequenas situações do dia a dia vão nos ensinar. A gente não precisa das grandes realizações, a gente não precisa chegar nos cataclismas. Aquelas coisas do dia a dia nos ensinam. Então, Jesus ouviu, orientou, criou intimidade e transmitiu conforto. Esse é um roteiro, vamos dizer assim, novamente vou repetir, do bom gestor. E o que Jesus foi ali para aqueles apóstolos? Ele sabia que não ia ficar muito tempo. Ele sabia que precisava transformar os apóstolos em trabalhadores, em divulgadores, em fundadores dessa boa nova, né? Então, eles é que iriam executar. Ou seja, por isso, ouviu, orientou, criou intimidade e deu conforto. Fundamental. Então, os apóstolos começam a falar, né? Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário
para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Então, esses alguns dos casos, né? Exatamente situações do dia a dia. Não tem nada aqui de mirabolante, né? Hoje até o Momento Espírito desse dia 11 fala a respeito disso, de um oleiro que atendia a todos e que, com o seu trabalho na olaria, conseguia prover o próprio sustento e ainda sobrava para que ele tivesse sempre um prato de comida para o necessitado. Mas, num certo dia, passa um nobre na vila em que ele morava e trabalhava e ele fica embevecido com aquela riqueza. E aí ele pensa, bom, se eu for rico desse tanto, eu vou poder ajudar muito mais gente. E a partir daquele momento, ele se dedica a enriquecer. E ele deixa de atender as pessoas, porque ele precisa produzir muitos vasos, muitos vasos, porque a ideia dele é ir vender numa feira próxima, para aí sim ter muito dinheiro. E as pessoas acostumadas com o acolhimento sempre dele, começam a achar esquisito aquilo. Mas ele dizia isso, eu vou enriquecer e eu vou ajudar muito mais todo mundo. Só que no caminho dele, né, de ida dele para essa feira, carregado de vasos, ele é assaltado. Roubam as mulas e roubam todos os vasos. E aí ele ouve uma voz dando a lição dele. Bom, você buscou no lugar errado, né? Não é essa riqueza que interessa. Você era muito mais rico ao atender as pessoas e a matar a fome de quem precisava do que produzindo muitos vasos com a ideia de ter mais dinheiro. Então, é mais um desses exemplos aqui que Jesus poderia ter utilizado, né? Que os apóstolos poderiam ter trazido e que Jesus poderia ter utilizado. E aí, a gente vem, Jesus começa já a falar da fidelidade como virtude, que é uma confiança construída, né? O que é que essas pessoas que desbarataram, como os próprios apóstolos já estavam inseguros e receosos, o que é que essas pessoas ganharam, né? Insegurança também, insatisfação, exatamente porque serviram no lugar errado. É como aquilo, servir a dois deuses, ou servir a dois senhores. Às vezes a gente não serve a um segundo Deus, mas a gente serve a uma coisa. A gente foca e apaixona por uma pessoa, esquecendo que, na verdade, o primeiro compromisso nosso é com a divindade, é com a nossa essência divina, com a nossa centelha divina. Então, nesse sentido, vale a pena relembrar que a primeira pregação pública, a primeira manifestação pública de Jesus foi exatamente num casamento, né? As bodas de Caná, que é uma história bem conhecida. E isso tem uma simbologia enorme, porque ali, para aquela sociedade, a responsabilidade da festa de casamento era do noivo e da família do noivo. Então, o que Jesus está dizendo aos apóstolos quando ele fala de fidelidade? E o que Jesus está dizendo a toda a sociedade quando num casamento ele se oferece como noivo, né? E oferece o casamento com Deus. Então, a fidelidade está nos dois lugares. A fidelidade está nos apóstolos, quando ele vai falar de confiança em Deus. E a fidelidade está na simbologia da primeira pregação dele, da primeira manifestação pública dele, exatamente num casamento. Então, é por isso que é maravilhoso estudar a vida de Jesus e ir ao Evangelho, porque a gente vê toda essa simbologia que tinha significado, inclusive para nós até hoje, né? As freiras, né, do catolicismo usam aliança, porque a Igreja Católica aborda isso do casamento com Deus. Nós também podemos usar, não precisa ser uma aliança no dedo, mas a gente pode se comprometer com essa fidelidade a Deus. Não é outra coisa, né? E Humberto de Campos vem nos dizer assim, Deus é fiel e sempre foi, né? O Livro dos Espíritos, na resposta da questão 21, diz também isso, né, que Deus trabalha, sempre trabalhou, nunca esteve inativo. Ou seja, o que é servir a Deus, ser fiel a Deus para a gente aqui agora? É o serviço. É o trabalho pelo próximo e pela coletividade.
E a doutrina espírita e o próprio evangelho, porque em Apocalipse, João também nos diz isso, né? Jesus é o noivo e também diz que Deus é fiel, desde sempre para sempre. Então, o que cabe a nós nesse pouco de retribuição que podemos dar? Porque Deus é tão misericordioso que não nos exige a parcela inteira de retribuição. Ele espera a nossa maturidade. Ele espera a nossa compreensão. E isso é muito importante. Aqui mesmo, no último relato que Tiago vem dizer, né? Aqui, mestre, tem um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Ou seja, olha diga lá, você ia falar. É praticamente uma criança, né? É quando nós éramos crianças. E aí a gente pedia assim, eu quero aquele pirulito. E a mãe dizia, não, não vou dar. Sua chata, eu É, não gosto de você. E aí exato. bate a porta e sai correndo, né? É como nós achamos que Deus só é bom, Deus só é justo, Deus só está conosco quando atende os nossos interesses, né? Os nossos caprichos, né? É. Mas continua. E falando sobre isso de atender os nossos interesses, quando a gente não serve a Deus e escolhe servir aos nossos interesses, estamos escolhendo servir ao egoísmo. Quando a gente não serve a Deus e escolhe servir à matéria, né? A aquisição de bens, a gente serve ao materialismo. E é isso que Humberto de Campos nos diz e que o próprio Evangelho nos diz também. Não é possível. Não é possível servir a essas duas searas, nessas duas searas, né? Então, estamos nesse momento aí, lembrando sempre, como está no Livro dos Espíritos, como está em Apocalipse, né? Deus nos ama e dedica a sua fidelidade a nós desde quando não tínhamos acesso à inteligência e nem ao livre-arbítrio. Ou seja, desde nossa criação. Então, quando Deus nos cria, nos permite ter acesso a essa obra divina, nos permite trabalhar e servir, aprender paulatinamente, amadurecer ao nosso bel prazer, inclusive, né? Porque Deus não é Deus somente, como o Tiago diz aqui, na ventura e na abundância. Deus é Pai em todos os momentos. O sol nasce e as leis naturais atuam para todos, bons e maus, pecadores e santos, rigorosamente todos, né? E olha a beleza da resposta de Jesus a esse questionamento de Tiago. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Lá aí do céu, já aí a gente tem matéria para um seminário. Porque nesse momento aí, a gente fala da misericórdia divina. Nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Ou seja, como eu vou exigir que essa live seja transmitida em mandarim? Se nós ainda não chegamos no mandarim, se a gente só domina o português. Então, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. O Cristo sabia. Então, Tiago, seja compassivo com seu amigo de Corazim. Ele não tem condição ainda de perceber toda a magnitude de Deus. Todas essas qualidades. Nem nós hoje aqui, em 2021, temos condição e tomamos pito no Livro dos Espíritos do início ao fim sobre isso, né? A sua inteligência ainda não lhe permite ter acesso a isso. Então, imagine lá nessa época, né? Aqui, Jesus já está dando lição, nos dando lição da misericórdia de Deus e da interexistencialidade. Porque quando ele diz de uma só vez, ou seja, você ainda vai precisar, você e seu amigo, nascer e renascer muitas vezes até que vocês tenham acesso a toda a verdade. E aí ele continua. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Ou seja, é como se diz muito, né? Deus abençoou. Geralmente, em conquistas materiais,
Ah, eu fui passar férias na Europa porque Deus abençoou. Eu troquei de carro porque Deus abençoou. E esquecemos-nos de louvar a Deus porque abrimos os olhos todo dia. E aqui nesse capítulo ele vai falar sobre isso. Sirva na obra divina, mesmo que lhe faltem pés e mãos. Mesmo que lhe falte a saúde. Então, nessa resposta de Jesus aqui, tem tudo isso. Deus, ele não atua somente em nossas vidas, na aventura, mas muita gente entende que Deus só é Deus quando abençoa a nossa, aqui, ó, nos dias de tranquilidade e de triunfo. E mais adiante ele vai dizer, o verdadeiro servidor se reconhece, não aqui nesse parágrafo, mas adiante no capítulo, ele vai dizer que o verdadeiro servidor se reconhece exatamente nos momentos de tormento, exatamente nos momentos de doença. Aí é que a nossa essência é posta à prova. Vamos lá. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. O evangelho é um roteiro. Servir no bem é um roteiro. Nos afastarmos do egoísmo e aproximarmos da caridade é um roteiro. E é assim que seremos fiéis a Deus. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Olha que maravilha. Como você falou aí do pirulito, que de nada de bobo tem, de exemplo, né? Deus não é aquele que dá o pirulito para calar o nosso choro. Ele é aquele que educa, nos educa ensinando o quê? A paciência, a resignação, o autoconhecimento, a necessidade de estudo para que a gente compreenda tanto a misericórdia de Deus como a interexistencialidade, porque precisamos entender que não somos carne, somos espíritos, para continuar entendendo essa mensagem aqui. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Olha só, que jeito maravilhoso de transformar o mal no bem. Então, se a gente entender que aquilo que pensamos que é um mal dirigido a nós, uma ofensa, que Deus seria esse, né? Que nos castiga? Não. Ele nos aperfeiçoa. Ele quer fazer o vaso novo. E ele aproveita de tudo da gente. Ninguém está irremediavelmente perdido, porque lá um dia a gente fez uma boa ação para o vizinho que a gente nem conhecia. Isso vai estar computado lá na nossa continha, na hora da balança, né? Isso é importante. E E aí, também, sim, nós vimos até ontem lá no Evangelho, naquele capítulo que fala sobre a mão, né, a mão do escândalo, e depois no capítulo seguinte, no item seguinte, a questão dos olhos, né, sim, aquele que tem um olho, Deus cega, né, mais ou menos assim o título. Às sim, vezes, muitas vezes, essas dores, esses sofrimentos, essas limitações são misericórdia divina para o espírito. Para sim, o espírito não se desenfrear, não perder totalmente o limite. Então, com às vezes, certeza. a gente que não tem esse entendimento, né, como crianças, que eu falei há pouco, mimadas, né? E É, aí, eu lembrei de uma passagem que tem no livro Ação e Reação, no capítulo que fala sobre débito estacionário, que é o caso de de um casal, né? No caso, agora eles vieram como mãe e filho. E ele é um espírito que praticou muitas maldades, por mais de 1000 anos, muitas crueldades. Então ele vem numa encarnação anão, não fala, não ouve, não consegue interagir. E isso foi uma misericórdia divina, para que ele não continuasse a praticar aquelas maldades. Ele precisava encarnar para poder passar um período, né, entrar um pouco de amor nele, mas ele veio nessa condição. Então, sim, muitas vezes nós passamos por situações muito difíceis, né? E na verdade, aquilo ali é uma misericórdia. Então, a gente tem que agradecer por tudo. com certeza. E eu me lembro desse episódio que você conta, é no livro Ação e Reação mesmo. E ele, para ser atendido num determinado momento, a mãe adoece e a espiritualidade amiga socorre aquele lar porque ele só tinha a mãe para cuidar dele, né? E naquele momento, quem acompanhava André Luiz, aí eu não vou me lembrar, mas tem acesso à atividade mental
daquela pessoa que encarnado naquele corpo estava completamente débil, mas que o espírito não, né? Como sabemos. Então, a atividade mental dele continuava no mal. E aí, a preleção, inclusive, o ensinamento ao André Luiz passa nesse sentido. Olha só, está enfrentando erro complicado e ainda não aprendeu. Então, de fato, você tem razão. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Muito condizente com esse exemplo que você nos trouxe agora. Porque, de fato, aí eu volto para a interexistencialidade tão em voga agora, né? Então, a gente precisa ser perseverante. Precisa não dar trégua. O orar e vigiar e cada dia mais em voga, né? Por que, Laí? O receio dos apóstolos era exatamente a dificuldade, o sacrifício, o porvir anunciado tão problemático. E o que Jesus diz a eles? Não valorizem isso. Valorizem as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho. Isso é ser fiel a Deus. O que precisamos valorizar e aí tem muita gente perguntando isso, né? Então, o que precisamos valorizar é exatamente as bênçãos do serviço, do sacrifício e as alegrias do trabalho. E Lísias diz isso a André Luiz em Nosso Lar. Aqui em Nosso Lar somos felizes porque temos trabalho. E a gente aqui agora podemos adiantar, não precisamos chegar na erraticidade. A gente pode adiantar aqui agora, né? Vamos servir a partir de agora? Vamos ser fiel a partir de agora? Aqui, Humberto de Campos, inclusive, nos diz as características do servidor fiel, né? Olha que bacana. O Cristo diz, o Humberto de Campos nos relata, né? Quem diz foi o Cristo, melhor dizendo. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo. Porque senão a gente vai concordar com um dos apóstolos aqui que diz mais cedo assim: mestre, não seria melhor então a gente se isolar e orar? Porque aí não correríamos o risco de vacilar na fé, nem de vacilar nas atitudes. E aí Jesus diz assim: como assim? Só Deus trabalha e a gente ia para o ócio? Não é dessa forma. Então, ser fiel é no serviço. Então, ele diz aqui: o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Agora, daqui para frente, olha lá aí, que são as características do servidor. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, ou seja, não se envaidece, não fica propagando as suas realizações. Sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Aquilo até que o cristianismo primitivo, né, tem a filosofia do estoicismo, exatamente, enfrenta com resignação. Olha aqui, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. Esse é o servidor fiel. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor na qual haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Em qualquer lugar trabalhará, em qualquer lugar semeará. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água que seja, onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Esse aqui já entendeu que Deus nos ama desde a nossa criação, quando ainda não tínhamos ideia de quem era Deus, para que servia e como é que funcionava essa história toda nossa, né? Então, esse é o servidor fiel. Esse parágrafozinho aí nos diz o que fazer. É dessa forma, né? É muito lindo esse parágrafo. É lindo E demais. É lindo. quando ele fala assim, né? Isso aqui é por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor na qual haja um espinho. Ou seja, do espinho, da dor, do sofrimento, ele é capaz daí de trazer o amor, né? De plantar uma flor. E aí lembramos de tantas pessoas que passaram, por exemplo, eu estava lembrando da mãe de Cazuza, que sofreu com a morte do filho,
e conseguiu transformar essa dor, né, praticando a caridade. Né? Lembramos de ressignificou, né? Irmã Dulce. Eu assisti uma live, Divaldo fala, né, que foi visitar a Irmã Dulce, e a Irmã Dulce, eu vou fazer uma doação, ela na cadeira lá, né, aquela cadeira que ela ficava. E aí todo mundo olhava para a cadeira, ficava com pena dela, e aí ele foi visitar e disse, não, eu vou fazer a doação da cadeira, uma cama hospitalar para a senhora não ficar nessa cadeira, minha irmã, não sei o que. Sim, pode fazer. E aí eu sei que com essa eu fechei a ala do hospital feminino. Eu não posso ficar na cama hospitalar. Eu ainda vou ficar na cadeira até fechar a ala masculina. Então, ela, na dor, no sofrimento, ela ficava na cadeira e toda a doação que ela recebia, ela montou o hospital. Então, realmente, isso é a fidelidade a Deus. Não ficar reclamando, né? Achando tudo ruim, né? Revoltado porque comigo, né? Quando a gente se afasta, inclusive, de Deus e dessa essência divina que está em nós, na reclamação, no egoísmo, na falta de empatia, naquilo tudo que é escassez. Mas quando a gente está na abundância com Deus, que é essa postura contrária, isso que eu terminei aqui de ler, das características do bom servidor, do servidor fiel, a gente se aproxima de Deus, né? Então, bem entendido que Deus é fiel, isto está na Bíblia, né? Desde sempre e para sempre, desde a nossa criação nos ama e vai amar para sempre também, em nossas vicissitudes todas, em nossas fraquezas, em nosso esforço também ele ama. Vai sim pegar na mão daquele que é mais trabalhoso, assim como uma mãe faz e um pai faz. A gente pega na mão do filho mais lento, porque aquele que já é autônomo pode ir caminhando sozinho na frente, eu estou de olho, mas ele pode ir caminhando sozinho na frente, né? Me lembra muito aquilo que virou até para-choque de caminhão. Mas é um ensino evangélico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para que essa aliança, esse matrimônio que Jesus ofereceu lá nas bodas de Caná aconteça, a gente precisa se pronunciar. É aquele dedo de Deus da pintura famosa e que a gente precisa também fazer um movimento de alcançar o dedo, né? O movimento não é só de Deus. Está acontecendo. Vai acontecer sempre, porque Deus é confiável. Quem não é confiável somos nós, confiáveis. A gente precisa aprender a ser confiável, porque o Evangelho nos dá o caminho, nos dá a saída, nos dá a solução. Deus nos brinda com as leis divinas, que nos permitem exatamente todo o momento, né? Todo o respeito ao nosso livre-arbítrio. Olha que Pai maravilhoso. E que, além de tudo, nos é fiel. Que, além de tudo, nos oferece esse casamento na base da confiança. Só depende da gente, não é? Então, eu quero encerrar com esse trecho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E leiam o livro, Boa Nova. Ninguém pode passar por essa encarnação sem ler esse livro. Obrigada. Gratidão pelas suas reflexões, por da paz agradece. Muito, muito rico, muito, muito bom mesmo. Que Deus ilumine. Amém. Você conseguiu anotar? Só lembrando. As pessoas contribuíram muito aí hoje, né? Você conseguiu anotar? Bora dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar aqui. E uma encarnação você paga pela outra, mesmo sem saber o que fez de errado na outra? É interessante. Vamos conversar também. Quando a gente encarna, a gente tem o véu dessa ignorância de propósito mesmo. Então, é mais uma prova da misericórdia de Deus, que nos permite recomeçar sem sabermos a bobagem que fizemos no dia anterior. Vamos fazer essa correlação, né? De um dia para outro. Então, a gente acorda, é como se a gente acordasse amanhã, sexta-feira, podendo refazer o dia, podendo reconstruir relações, podendo dar um bom dia alegre para aquela mesma pessoa que eu dei um mau bom dia no dia anterior. Então, a gente pode sim, não vou chamar de pagar, porque não é um Deus de recompensa, né? Como eu disse um pouco antes, não é um Deus punitivo, não é um Deus de recompensa, é um Pai que aperfeiçoa e que educa. Então, é bom que a gente abandone o termo pagar e substitua por aprender.
Então, é bom que eu aprenda, porque aqueles desafios que nos aparecem constantemente nessa encarnação, sim, significam os desmandos nossos, provavelmente ou da encarnação passada ou da retrasada, porque, mais uma vez, Deus é tão misericordioso que nos permite pagar as nossas situações, olha, eu usando pagar no mau hábito, que nos permite resolver as nossas situações, os nossos problemas em parcelas. Tanto que Jesus diz aqui, Tiago, nem todos conseguem alcançar a verdade de uma só vez. E isso é a interexistencialidade. E isso é o que a amiga perguntou ali, né? Então, de fato, a gente enfrenta as dificuldades dessa vida daquilo que a gente precisa aprender e aperfeiçoar, trazendo de outras vidas, sim. Acho que eu É, e nossa consegui. amiga, sim, sim, respondeu. Nossa amiga fala aqui: você ao longo de suas encarnações vai se aperfeiçoando, colocado em situações que te desafiam a melhorar o que na outra vida você não foi tão bem. Não é bem pagar, e sim buscar se aperfeiçoar. Nossa amiga Por também isso que eu falo respondeu. aperfeiçoamento e educação. Por isso é tão importante que a gente se aproxime, sim, da palavra escrita. O Evangelho não é um livro para ficar. O Evangelho é uma obra que a gente precisa ler, compreender e usar. Não adianta ficar sem usar. Tem gente que fala muito do Evangelho, né? Sabe de cabo a rabo e não consegue praticar. E não pratica de fato, né? Assim como todas as outras virtudes. A gente fala muito do perdão e não perdoa a própria mãe. De fato. Exatamente. Tá, então era isso aí. O que Lica falou está abordado nas questões, a questão do isolamento, né? Que nós devemos conviver, né? Para evoluir, a gente precisa do próximo. Então, isso aí, e estacionamos. Isso está nas questões 769 seguintes do Livro dos Espíritos. E também a questão do trabalhador, né? De trabalhar, né? Se eu estiver doente, né? Como é? Eu consigo servir a Deus se eu estiver doente, se eu não conseguir, se eu não tiver em condições de trabalhar? Isso também está nas questões Falei, 880 e eu 683 do Livro dos Espíritos. Quer quando abordar um pouquinho? Ou quer que eu eu, fale? porque assim não dava tempo de tudo, né? Eu tive de fazer uma difícil escolha, né? Mas sim, eu falei um pouco, sem mãos e sem pés, a gente tem até o gigante deitado, né? Palestrante espírita famoso, nosso, e que É, só funcionava os músculos da face, né? Olhos e boca. E ele, inclusive, brincava com o Divaldo ao dizer ao Divaldo, eu sou melhor do que você e mais querido, porque você, quando termina a palestra, as pessoas lhe aplaudem e eu saio carregado. Então, ele ainda fazia graça daquela situação e servia na obra de Deus todo estático, né? Vamos dizer assim, a palavra não é essa. Então, ele só mexia os músculos da face e ainda assim servia. Então, sim, né? Servir a Deus, a gente não precisa ficar e não deve ficar arrumando obstáculos e empecilhos. Chico também tem uma história nisso, né? Quando ele diz que está com os olhos doendo, um olho doendo, está machucado, está com isso, está aquilo, e a Emmanuel fala para ele, você precisa de 2 olhos para quê? Bora, levanta e vai trabalhar. Você não precisa dos 2 olhos. Então, é assim, né? Ou Joana de Ângeles diz a Divaldo, né? Essa tá mais famosa porque Divaldo falou agora no Congresso. famosa. O médico disse que eu posso morrer. Aí ela disse, eu já Eu, morri eu, aqui tô, eu, eu tô 90% morto. eu tô E eu 90% tô 100% morta. E da corrida aí? trabalhando e você tá aí fazendo corpo mole. Levante. É, Então, perfeito. Então, acho que cumprimos a missão. Missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. com certeza, com certeza. Vamos orar, né? Que a gente já avançou aqui um bocado na hora. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Maior, ao Deus fiel, que zela e vela por nós desde a criação, que plantou em nossos corações a centelha divina, que nos permite também servir, nos transformar, nos aperfeiçoar e educar, e nos reaproximarmos dele. Que o mundo material não tenha esse poder tão pungente sobre nós, que saibamos saber fazer a escolha correta de reaproximação com nossa divindade, tendo o Evangelho nas mãos,
tendo o Cristo amigo em nossa tela mental, nosso anjo guardião como amparo incansável. Sê conosco, Senhor, como trabalhadores nessa obra santa, hoje e por todo sempre. Assim seja. Que assim seja. Então, agradecemos as reflexões e volte sempre. Agradecemos também a presença de todos e as colaborações também. Então, queridos, até quinta. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, um beijo.